irmãos. Amém. Graças a Deus. Agradeço a Deus por tudo, agradeço ao pastor pela confiança. É responsabilidade pregar a palavra de Deus, né, meus irmãos? Abra a sua Bíblia no livro de Filemon. Meu Deus. Quero agradecer aos irmãos que oraram por mim. Graças a Deus já estou enxergando melhor, estou me recuperando. Deus é bom em todo tempo. Filemon, depois de Tito, antes de Hebreus. Glória a Deus. Meu Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Meu Deus, visita, Pai, aqueles que quiseram vir hoje na tua casa e não puderam. Vai de encontro, Pai, àqueles que estão doentes, acamados. Meu Deus, vai visitando, renovando as forças do teu povo. Pai, toma a direção dessa palavra, Senhor. O Senhor tocou no meu coração. Eu creio que o Senhor irá falar com alguém nessa noite. Meu Deus, assim eu te agradeço por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Os irmãos encontraram? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Saudação e ação de graça. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado nosso cooperador. Ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando de ti sempre nas minhas orações, ouvindo o teu amor, a fé que tens para com o Senhor Jesus, para com todos os santos. Para que comunicar a vossa fé, eficaz conhecimento a todo bem, e que vos há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque o irmão da estranha, santos foram recriados. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por causa, sendo eu tal como sou Paulo, velho e também prisioneiro de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, no seu trabalho, nas suas viagens, sofrendo por amor ao Evangelho. A palavra de Deus fala que Paulo pregava a palavra numa época muito difícil, tão difícil que ele chegou a ser preso. Chegou a ser preso, meus irmãos. A Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Paulo ele era preso do Senhor porque ele não podia fazer o que queria. Ele tinha que fazer a obra de Deus, pois é dada a obrigação. O próprio Paulo falou: ai de mim se não pregar o Evangelho. Escolhido por Deus como mensageiro, apóstolo de Deus, estava nas grades, preso. E a palavra de Deus fala no livro de Filemon sobre um homem chamado Onésimo. O Filemon, meus irmãos, era filho na fé do apóstolo Paulo. A leitura fala que ele era um cooperador e fazendeiro que tinha uma igreja na fazenda, tinha igreja na própria casa dele. Naquela época, meus irmãos, tinha escravo. Um homem chamado Onésimo, ele era escravo do seu senhor, chamado Filemon.
fugiu da presença de Deus. O Onésimo, meus irmãos, é o pecador. O pecador, ele é escravo do pecado. Ele era, além de ladrão, ele estava fugitivo. Quantos fogem da nossa pregação, meu irmão? Quantos estão fugitivos, meu irmão, que nós pregamos um dia? Ele faz de conta, ele conhece a palavra, e muitas das vezes ele faz de conta que não conhece. Ele está fugindo também da responsabilidade. Quantos muitas das vezes levantaram suas mãos para aceitar o Evangelho e hoje faz de conta que não entende nada, faz de conta que não aconteceu nada? Ele está fugindo também da presença de Deus, está fugindo do seu Senhor. Quantas pessoas que estão distantes do Evangelho já foram pregadores, já foram cantores, estão fugindo do seu Senhor. A Bíblia fala desse homem chamado Onésimo. Ele não era um crente fugitivo, não. Ele era um escravo e ladrão. Ele foi preso junto com Paulo. Paulo preso porque estava pregando o Evangelho como um criminoso. Mas a Bíblia diz que as prisões de Paulo contribuíam para o proveito do Evangelho. Aleluia. As prisões de Paulo contribuíam para aumentar a fé dos cristãos. O sofrimento de Paulo contribuía para que os obreiros aumentassem sua fé e ganhassem mais alma para o Senhor. Aleluia. E ali Paulo se deparou com aquele homem na prisão chamado Onésimo. E ali ele ganhou Onésimo para Jesus. Ali aquele homem que era um fugitivo, aquele homem que ele era condenado à morte na época, ele passou a ser um servo de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, porque ele se arrependeu ali junto com Paulo. Paulo formou um obreiro ali na prisão. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, a palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra, a palavra de Deus fala que nós somos a luz do mundo. Paulo, dentro da prisão, ele dava fruto para o Senhor. Dentro da prisão, ele ganhava alma, meus irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, Deus tremendo, aleluia. Glória a Quantos Deus. riscos Paulo sofria, aqueles obreiros sofriam. Quantos riscos nós já sofremos, Senhor dos livros. Ali Paulo estava enviando aquele homem, que aos olhos humanos ele não tinha nenhum valor. É nós sem a presença de Deus. Qualquer um sem a presença de Deus, meus irmãos, ele é condenado, ele é escravo, ele é perdido. Porque aquele homem estava perdido. Com certeza mais coisas erradas ele praticou para que ele fosse preso ali naquela época. E ali Paulo escreve ali na cadeia para Filemon. Olha, Filemon, encontrei o Onésimo aqui. Para ti ele foi muito inútil, mas para mim ele é muito útil. Eu gostaria de segurar ele aqui comigo para que ele venha pregar, trabalhar junto comigo. Estou te enviando ele aí. Se ele te deve algo, põe na minha conta, eu pago. Não é isso que Jesus faz com o pecador? Ele morreu, comprou o pecador com seu sangue. E ele é perdoado os seus pecados. É de graça somos salvos. Não pelo que merecemos, mas porque é de graça, louvado seja Deus. Jesus pagou o preço por nós, na verdade. E ali Paulo amou aquele escravo. Ali falou, se ele te deve algo, põe na minha conta. Recebe, eu bem que poderia segurar ele aqui, porque Paulo ele tinha autoridade com Filemon. Ele tinha autoridade, mas a humildade de Paulo era tanta que ele pediu: se quiser deixar ele comigo aqui, deixe. Mas recebe ele aí, recebe. Eu sei, Filemon, que você vai fazer mais do que eu estou pedindo. Recebe ele agora como um servo amado, louvado Glória a seja Deus. Aquele homem que não tinha utilidade, aquele homem que estava fugitivo, aquele homem que estava
ele se tornou importante. É o que Deus faz com nós, na verdade. Muitas das vezes o Senhor resgatou um de uma maneira, o Senhor resgatou outro de outra maneira, mas o Senhor limpou, o Senhor renovou, o Senhor trabalhou e Ele agora é útil, Ele agora é importante, Ele agora está com Deus. Igreja do Senhor, vocês são todos importantes, porque a presença de Deus está com vocês. Deus, louvado seja Deus. Muitas das vezes fomos envergonhados, muitas das vezes muitos estavam abatidos, outros até fugitivos, outros até presos, mas aquele que dá ouvido à palavra de Deus, ele é útil, ele é amado, louvado seja Deus. E ali Paulo, a confiança, meus irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra é a confiança, o amor sobre ele. Paulo, ele amava Filemão, que ele confiava. Eu sei que você vai fazer mais do que eu estou te pedindo. Eu tenho autoridade para te mandar, mas eu não posso, eu te peço. Recebe ele. Glória a Deus. E aí Paulo ainda escreveu assim: e prepara aí pousada para mim, que logo em breve eu estarei aí. Olha a fé de Paulo. Mesmo preso, ele poderia ser morto, mas mesmo preso, o servo de Deus tinha fé. Prepara a pousada para mim, que logo eu chego aí. Olha aí, Jesus. Olha a fé. Ele poderia estar desesperado, porque também ali ele corria muito risco também de matar ele. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aquele que tem Jesus, aquele que tem o Espírito Santo, nós temos Jesus, é a vida, meus irmãos. O Espírito de Deus é vida para nós. A Bíblia diz que maior está conosco do que o que está no mundo. Sabe o que Deus está falando? Crente, tenha mais coragem. A vida está em você, o Espírito Santo está em você. Glória a Deus. Para que ter medo de morrer? Para que ter tanto medo de adoecer, crente? Deus está mandando os crentes ter mais fé nessa noite, os crentes confiar em Deus. Porque aquele homem, não imagina, o escravo fugitivo, preso. Não, ele se tornou útil. Olha o que Deus pode fazer com o pecador. Tornar ele útil, tornar ele importante, aumentar a vida deles, não é verdade? Então, aqui fala a figura do amor de Deus, né, meus irmãos? Só quem põe amor no coração do ser humano é Deus, não é verdade? E aí essa palavra fala de amor, perdão e a proteção de Deus. Deus nos protege onde nós estivermos, seja na rua, muitos presos, outros até acamados, outros até presos, outros até fugindo, Deus está cuidando, né? Louvado seja Deus. E assim aquele homem que ninguém dava nada por ele se tornou um irmão amado. Louvado seja Deus. E ali Deus cuidava de Paulo onde ele passava. Ele passou perigo de rio, perigo de morte, perigo de falsos, pessoas que tentavam matar ele de várias maneiras. O que Deus manda falar para a igreja? Você é protegido por Deus. A proteção de Deus está em 24 horas cuidando de ti. Deus cuida de nós. A palavra de Deus fala: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E assim agradeço em nome de Jesus. Coisa linda, Deus.